Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre o Globo. Tinha o Globo no ar, né? Você lembra? Tinha. O Globo no ar. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Dória, ao lado está minha querida amiga Cora Roney. É realmente sobre um século do Jornal Globo, né? Sobre um livro do qual somos coautores também. Do qual somos coautores, que e conta... olha, tá um livro divertidíssimo e super interessante, porque os 100 anos do Globo são a história dos últimos 100 anos no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. É isso. Então, o que você está esperando? Vem! Cora Roney, agora somos coautores de um mesmo livro. Pois não é? Ora, pois, vai ser lançado quando? Dia 21. Dia 21. Livraria da Travessa do Leblon. Do Leblon, no Rio de Janeiro. A partir das 18 horas. Eu e você estaremos lá. Com certeza. Então estaremos lá, mas a gente não vai estar não sozinho. sozinhos. É isso. Cora, por favor, fale do livro. Menino, olha aqui. Está aqui. Um século de histórias, o Brasil e o mundo pelos olhos do Jornal o Globo. Isso daqui é um trabalho coletivo feito por nós dois e os nossos colegas Anselmo Góes, Agostinho Vieira, Arthur da Pieve, Ascânio Selene, Flávio Oliveira, Lauro Jardim, Merval Pereira, Miriam Leitão e Toninho Nascimento, sendo que a Miriam fez a curadoria. E a Mânia Milen e o André Miranda editaram, ou seja, ficaram tocando o chicote nas costas da gente para a gente produzir. Ficaram mandando mensagens por WhatsApp, olha, todo mundo entregou menos você. Eu achava que eu era a última a ter entregue meu texto. Eu entreguei depois de você. Mas, pois é, eu soube disso. E pelo que eu soube, eu não fui o último a entregar. Não foi. Não diremos quem foi a última pessoa a entregar. Olha aqui, gente, a ideia é muito bacana. E eu acho que esse livro está ótimo. Quer dizer, modéstia à parte. Eu li os capítulos de vários colegas. Qual é a ideia desse livro? É o seguinte, cada um de nós foi sorteado ou escolhido com uma área determinada e escreveu sobre a cobertura do jornal daquela área, o ponto de vista do jornal naquela área ao longo dos últimos 100 anos. Então, por exemplo, da Pieve escreveu sobre a área de cultura. A Flávia escreveu sobre carnaval. Não tem uma pessoa mais indicada. O marido da Flávia, talvez, o Aidano. Mas eu tenho a impressão que mas como a Flávia é muito mais charmosa que o Aidano, deram para ela, naturalmente. Não, e eu acho que ali rolou uma troca de figurinhas, né? Certamente. E Miriam escreveu sobre o Brasil, do modo geral. Toninho escreveu sobre esportes. Por aí vai. Tem todas as nossas áreas de competência, digamos, sendo que o que me coube? Comportamento. Porque tecnologia deram para você. Né? Então, embora você tenha editado o caderno de tecnologia do jornal e eu não. Eu editei o jornal, mas o caderno de tecnologia não. Eu criei o caderno de tecnologia. Eu sei. E editei o caderno de que, aliás, e não me deram porque eu era personagem. Então eu fui personagem de Pedro Dória nesse livro, que, aliás, muito me honra. Foi um prazer. Mas eu vou te dizer... Eu vou te dizer que... tem uma coisa que me mexeu comigo, me emocionou no capítulo do Dapi, porque ele fala do meu avô, o vovô Gustavo Dória, que foi crítico de teatro do Globo, e foi no seu tempo um crítico de teatro importante e tal. E o Dapi, de repente, eu estou lendo o capítulo do Dapi, Arthur da Pieve, hoje comentarista da Globo News, e eu tô lendo o capítulo da Pi e de repente ele começa a falar do vovô Gustavo,
Eu fiquei super tocado, porque eu não esperava. Eu mandei uma mensagem para ele, cara, que gentil. E é uma coisa curiosa porque olha só agora. Ele fala justamente, uma das coisas que ele pensa do meu avô é a crítica que meu avô fez da estreia de Orfeu da Conceição. A primeira parceria de Tom e Vinícius no teatro, que é uma belezinha, como tudo que os dois fizeram juntos. Gente talentosa, eu vou te... talento refinadíssimo para fazer o simples, o popular, é uma coisa deliciosa, dessa coisa que o Rio de Janeiro teve durante um período. Mas aí, por que é curioso isso? Porque eu tenho pendurado na minha parede um convite feito para o meu avô, mas o convite impresso, da primeira leitura de Orfeu da Conceição. Ah, que espetáculo! Assinada pelo Vinícius. Sensacional. Então, não só o Dapi, meu avô escreveu durante 15, 20 anos no Globo, e o Dapi cita justamente uma peça que é uma coisa que eu tenho pendurada na minha parede, uma referência justamente à mesma peça. Eu fiquei super mexido, mas mandei para ele a foto do convite assinado pelo Vinícius e tal. Eu fiquei super feliz. Olha, super feliz. Os capítulos que a gente tem aqui são o Alan Grip, que é o nosso editor, que hoje iria pegar no pesado, escreveu uma introdução de 2 páginas só. É bom ser diretor de redação, né? Maravilhoso. Aí tem o Brasil, onde o Globo fez a sua jornada, da Miriam, que é esse apanhado da vida brasileira. Lauro Jardim escreveu sobre a cobertura do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Um jornal de todas as famílias, esse é o meu. O do Dapi, o bonequinho viu, a Bárbara criticou, o Aquários uniu. Muito bom esse título, né? Muito bom. Aí tem As Vistas para o Meio Ambiente, do Agostinho Vieira, que antes de qualquer pessoa falar em meio ambiente já pensava nisso 24 horas por dia e sempre foi super atento a isso. E hoje é editor do Colabora, né? Que ele começou a fazer assim que saiu do jornal. Exatamente, e cujo foco é justamente jornalismo ambiental. Depois, Um Jornal Vai à Guerra, do Ascânio Seleme, sobre os nossos valentes correspondentes de guerra e sobre aquela edição do Globo. O Globo... que foi a guerra para os pracinhas. O Globo Legionário, não é isso? É o Globo... Não me lembro, olha, eu li... enfim, é isso mesmo. Tinha uma edição do Globo que circulava lá na Itália. Foi uma edição especial do Globo que circulou na Itália. Depois, A Nossa Seleção. Do Toninho. Do Toninho. Que é editor de esporte, né? E olha, tá maravilhoso esse, porque ele catou várias pessoas que fizeram a editoria de esporte. Depois, Carnaval, o maior espetáculo do Globo. Outro ótimo título. Da Flávia. Depois, do Linotipo, a Inteligência Artificial. Esse sou eu. De Pedro Doria. Os Amigos das Colunas, do Anselmo Góes. E A Luz da História, Neval Pereira. Que fala, naturalmente, sobre a história política dos últimos 100 anos. Gente, e agora eu vou dizer o que foi isso aqui para mim. Eu nunca sofri tanto para escrever alguma coisa. Juro. Porque eu precisei de método e disciplina, que são 2 coisas que eu não tenho na vida. Então, o que eu tinha que fazer? Eu recebi a pesquisa maravilhosa do jornal, várias coisas interessantes sobre o comportamento ao longo dos últimos 100 anos, mas além daquilo ainda fui fuçar. Então você imagina, quando você entra no buraco sem fundo do que pode ser considerado comportamento nos últimos 100 anos, se eu não tivesse um prazo de entrega eu ainda estava lá. Porque você começa a ler, e você lê, e as coisas são tão interessantes. É uma coisa depois da outra. São momentos da vida da gente. É o jornal que a gente acompanhou. Inclusive, pessoas que eu achava que não existiam. Tinha um médico que escrevia, da Clínica Maio.
E eu não achava que aquilo fosse um médico da vida real. E eu aí fui pesquisar sobre esse camarada, porque você tinha ali, doutor Walter, alguma coisa da Clínica Mayo. Eu escrevi que, olha, minha cabeça não está boa, né? A Mayo Clinic lá em Eu Nova sempre York. achei que isso era um serviço de notícias. Era syndicated, porque você encontrava... né, Em outros jornais, né? Em outros jornais. E você ia para os Estados Unidos e você encontrava aquilo em diversos jornais. Mas eu nunca pensei que havia, de fato, uma pessoa... E havia. Foi considerado o principal escritor médico nos Estados Unidos e teve um filho que foi prêmio Nobel. Olha só. Em física, sim senhor. Então você vê que a gente descobre coisas interessantíssimas. Você começa a ler sobre isso, daqui a pouco você está lendo a biografia do filho que ganhou o prêmio Nobel e daqui a pouco se fugiu inteiramente desse assunto. Então você imagina o sofrimento para a criatura que não tem método, pegar um troço desses que tem todos esses pontos de entrada e de saída. Eu sofri para escrever também. E eu não costumo sofrer para escrever. O meu principal problema foi tempo. Central Mail todo dia, ponto de partida 3 vezes por semana, palestra toda semana, quer dizer, metendo no avião para ir para algum lugar do mundo. Fazendo o documentário que eu fiz sobre Israel e Palestina. E o nosso programa aqui. O nosso programa, quer dizer, são essas coisas todas e aí tendo que parar, olhar para a tela do computador e o que eu escrevo sobre tecnologia no globo. Agora, o mais engraçado é o seguinte, eu empaquei justamente no momento em que a internet chega, porque como faço um pedaço, como eu era editor executivo do Globo, responsável por fazer com que a redação passasse a ser uma redação mais digital do que de papel, eu vivi um bom pedaço desse negócio. E aí, como é que eu me boto na história? Botar você é fácil na história. Amiga, é só elogiar. Em boca própria é vitupério, como você sabe. Então, eu empaquei 3 meses para escrever o quarto final do texto. É curioso isso, né? Eu empaquei desde o começo, porque você tem o hábito de escrever com pesquisa, você é historiador. Sim. Eu não sou. Eu nunca, na vida, escrevi um texto fazendo uma pesquisa tão extensa. É claro, toda vez que você escreve, de uma certa maneira, você pesquisa aquele assunto que você está escrevendo, né? Nem que seja a entrevista que você acabou de fazer com alguém, você vai chegar em casa, você vai buscar mais informações, ou antes de sair você vai ter... Mas a gente escreveu textos de 35, 40 mil toques, né? Mas eu nunca tinha escrito um texto tão grande para início de conversa. As pessoas não sabem disso, mas o que são 35, 40 mil toques, que é o tamanho de cada capítulo? São várias colunas. Uma coluna, eu tenho uma coluna grande no jornal. Uma coluna enorme. A minha coluna é grande, que é uma coluna de alto de página, na página 2 e tal. A minha coluna no Globo tem 4 mil toques. Uma reportagem que ocupa uma página de jornal inteiro são 8 mil toques. Isso é uma reportagem de página de jornal inteiro. E página de jornal grande, não é o Berliner que alguns jornais começaram a adotar, como lá em São Paulo, né? Não. É aquela página de jornal standard. A página do Globo. É uma página do Globo. São 8 mil toques. Então... São várias páginas 35 a 40 mil páginas são 10 páginas de jornal. Você sabe que essa coisa da gente escrever e da quantidade do que a gente escreve é um pouco como uma maratona ou uma corrida curta. Nós estamos habituados com corridas curtas, relativamente. Você é até um pouquinho mais comprido, né? Sua coluna é um pouco maior, mas mesmo assim a gente é velocista, a gente não é fundista, né? E aí quando a gente pega uma maratona, é muito difícil. E o Arthur da Pieve me falou que
ele teve uma dificuldade enorme porque ele não escreve há muito tempo. Porque ele está só na televisão. Então, aquele negócio que andar de bicicleta a gente nunca esquece, mas a gente tem que voltar a andar em algum momento. Tem que relembrar. Então, teve isso. Mas, curiosamente, eu, quando comecei a engrenar, eu tive o problema inverso. Eu estava escrevendo demais. Quando eu olhei, eu tinha escrito muito mais do que era para ter escrito. E acho que o meu capítulo é o maior de todos, mesmo eu tendo cortado muita coisa. Por quê? Você começa ali, você vai se deixando levar pelo entusiasmo. Agora a gente começa a descobrir coisas muito interessantes do jornal e do que era o jornalismo, né? Olha, até os anos 70, o jornal dava o endereço completo de toda a pessoa que era citada. Então, nas primeiras edições do jornal, 100 anos atrás, a gente acha isso normal. Aliás, a gente acha até bizarro, porque o menino foi atropelado na rua. Então, o menino que morava na Rua das Marrecas, 24, terceiro andar, foi levado para o hospital e tal. Então, esse tipo de detalhe, né, do endereço mesmo da pessoa. Quando o endereço não faz a menor diferença. Depois você pega uma matéria já, nos anos 70, sobre o cotidiano de uma família. Isso quando aparece o Jornal da Família, uma das primeiras reportagens do Jornal da Família, fala sobre a família fulano de tal. É hora do jantar na Rua Barão da Torre, 47, apartamento 201. A família, não sei... Olha aqui. E a gente preocupado com não botar foto dos filhos na internet, né? Vazamento de dados, tá? Pois é. O que é privacidade? O conceito de privacidade muda. É curioso checar isso. É curioso porque a parte de comportamento sempre foi muito o jornalismo feminino. Então, você vê o destaque que se dava às questões femininas, bota bastante aspas, nisso. Então, durante a guerra, por exemplo, uma coluna, ficar bela é o seu dever. Ora. Pois é. Então, coitada daquela mulher que já estava tendo que lidar com o marido mal-humorado porque tinha uma guerra lá fora. Tinha que cuidar daquela casa inteira e tinha que estar bela para quando o marido chegasse. Como evolui esse tipo de tema e como a nossa sociedade evoluiu rápido, sinceramente, porque eu acho que nos últimos 100 anos a humanidade mudou mais do que em todos os séculos anteriores. Eu estou acompanhando uma série de podcasts do Financial Times, que são conversas entre o Paul Krugman, Nobel de Economia, ele é maravilhoso. E o Martin Wolf, que é o colunista de economia do Financial Times, que é um cara que eu acho extraordinário e é um intelectual soberbo. Então são esses dois caras da mesma geração, os dois ali por volta de 70 anos, e tem um comentário que o Martin Wolf faz que eu achei fascinante, que diz resume exatamente isso que você está falando. Ele falando, olha, na minha vida, eu assisti a maior transformação social dos últimos séculos. Foi isso. Que é a visão que a minha mãe tinha de qual era o papel dela e o lugar dela na sociedade é radicalmente diferente da visão que a minha filha tem de qual é o papel dela na sociedade. E é de fato isso, é um homem de 70 anos falando de uma mulher que deve ter seus 40, né? Comparando com a mãe dele, tipo, na vida dele ele viu essa transformação. Isso é muito visível quando você pega a coleção do jornal, muito, muito. As colunas femininas, é outro jornal, inclusive quando o Globo começa a circular, aquele jornal chegava na casa da família, mas eram duas leituras completamente diferentes, porque uma mulher naquela época, numa reunião, ela não dava palpite sobre economia ou política. Não era de bom tom. Então, o jornal que o marido lia, o jornal que a mulher lia,
embora fosse o mesmo, eram completamente diferentes. O que se entendia por assuntos femininos. É muito curioso, a gente evoluiu muito, e também a questão racial, porque comportamento pega tudo, né? Então, teve um jornal, eu já nem me lembro mais em que época foi isso, não sei se foi os anos 60, 70, uma capa do Globo cheia de fotos, e aliás, isso é engraçado a gente observar, como o jornal sempre fez um uso bom de fotografia. A gente nem se dá tanta conta no dia a dia, mas quando a gente começa a ver a coleção, a gente vê que o Globo era bastante audacioso no uso da imagem. Sempre foi. Eu falo disso no capítulo sobre tecnologia. Olha, porque é uma primeira página com muito pouco texto, praticamente só com foto de pessoas negras, falando sobre os absurdos do racismo, revoltadas, sobre o racismo na África do Sul. Não se fala uma palavra sobre o Brasil. É como se o Brasil ainda havia aquele mito do Brasil ser um paraíso sem racismo, onde toda... Enquanto havia o elevador social e o Exatamente. elevador de domésticas, né? É, isso mesmo, serviço. Exatamente. Mas isso causa um choque, e a gente começa a ler. Quando a gente está pesquisando para fazer esse livro, o meu problema foi esse. É que eu tenho esse mau hábito de ficar logo encantada por uma coisa ou outra, e aí começar a querer ler tudo sobre aquele assunto. E não dá para você ler tudo sobre aquele assunto, não dá para você ler todas as matérias escritas nos últimos 100 anos. É interessantíssimo, mas... Eu tive uma experiência paralela enquanto eu estava escrevendo o meu capítulo no livro, que é a de participar também do documentário, do série de documentários que nosso amigo Pedro Bial dirigiu. E eu fui um dos entrevistados para falar um pouco sobre o processo de digitalização, mas principalmente para falar de história da República, né? O que estava acontecendo em tal época, o que estava acontecendo em tal outra época. Eu vou te falar agora, a coisa mais bacana do documentário é o seguinte: eles recriam 3 redações do Globo em 3 momentos diferentes. E como o principal assunto sobre história que eu fui falar é sobre o que era o Brasil dos anos 20 e 30, eu fui para a primeira redação do Globo. Ah, sensacional, né? E a TV Globo agora lá no Projac está com essa tecnologia espetacular, que é um cenário virtual, que é um semicírculo assim, bem grande, de uma tela de LED de alta definição. Então, se a câmera vai mexendo, a imagem de fundo vai mexendo também. Aqui é um cenário. Em vez de você usar aquela coisa da tela verde e depois fazer projetar, substituir o verde por uma projeção... É fantástico, né? Só que numa escala muito maior e realista, porque você não percebe... você não percebe o que está... Você não percebe que aquilo é uma coisa, que é uma tela de LED, sim, entendeu? Aquilo parece... E como a câmera anda, você muda também. O troço é todo programado no computador para... A câmera anda e a tela anda como o fundo andaria se você estivesse fazendo aquele negócio. Então eles recriaram aquelas redações do Globo com o Rio de Janeiro antigo pelas janelas, porque o troço tem as janelas e o que você vê, na verdade, na tela de LED é o Rio, né? Ali no centro da cidade, nessa época. E eu achei tão emocionante entrar na redação do Globo dos anos 20. Eu achei tão emocionante. Isso, né? Então, era um troço que, tipo, tinha guimba de cigarro nos cinzeiros.
Como se fumava em redação. Como se fumava em redação. Como se fumava. Mas tinha guimba de cigarro, tinha papel amassado, eles reimprimiram várias edições do jornal que você podia pegar assim coisa maravilhosa, né? e ler. Eu fiquei super comovido, e a série está muito legal. E para as pessoas que têm, e eu compreendo que possam ter, uma má disposição com o Grupo Globo, a série é muito franca. Muito. A série fala sobre a participação no golpe militar. No suicídio do Getúlio. A série fala sobre os discursos raivosos do Lacerda, que fazem parte do contexto em que eram na Rádio Globo, né? A série fala do dia que Roberto Marinho pegou um revólver disposto a matar o Lacerda. Então, de certas intromissões do Roberto Marinho na política brasileira. A série é muito franca, a série é muito bacana. Eu gostei muito da série. E eu fiquei particularmente comovida com o seguinte, vendo aqueles depoimentos dos nossos colegas que já não estão aqui, né? Quando eu vi o Rodolfo, Caban, Evandro, tantas pessoas foram tão importantes na minha vida, sabe? E aquela redação, eu peguei aquela redação do meio, né? Eu teria adorado ver esse cenário da redação dos anos 20, mas a forma como eles recriaram a redação na qual eu trabalhei foi sensacional, era a própria redação, como a gente a conhecia, né? A Miriam que fala no fim do último episódio, a Miriam fala: eu tenho quase a impressão que eu vou sentar aqui e começar a escrever. O Ali me falou que chorou. Teve mais de uma pessoa que chorou, o Ali foi uma delas. Ele chorou, não conseguiu se segurar, porque, gente, vocês imaginam o que é isso? Quando a gente trabalha numa redação, a gente não trabalha numa redação, a gente mora. Claro. Numa redação. São muitas horas de trabalho para jornalista. A gente entra 2h da tarde e sai às 2 da manhã. Quer dizer, hoje em dia ninguém entra nem sai mais, porque tem muito trabalho virtual em casa. Mas naquela época não tinha como. E você passava muito mais tempo na redação do que na tua casa. E você adorava, ainda tem essa, porque quem não gostasse daquilo não resistia, não ficava lá. A pessoa que não tinha uma vocação realmente forte para jornal não aguentava aquele ritmo de trabalho. Jornalismo jornalismo é uma profissão muito dura. Mas naquela época tinha uma coisa maravilhosa do ambiente da redação, que a gente chamava inclusive de salário ambiente, né? O Jornal do Brasil, por exemplo, pagava pessimamente. Eu praticamente gastava mais dinheiro para ir e vir do JB do que recebia o salário. Mas o salário ambiente... E olha, isso é uma grande verdade, porque poucos ambientes eram tão divertidos quanto uma redação. A gente gosta, né, Cora? A gente gosta de viver com jornalistas. Nossa, como eu adorava ir para uma redação. A gente reclamava muito, fazia parte também reclamar, né? Ninguém ficava na redação dizendo, gente, que coisa maravilhosa, esses são os melhores anos da minha vida. Mas eram, e a gente sabia disso, né? Eu vou te falar uma coisa, eu sei que muitas pessoas de esquerda talvez discordem disso, hoje em dia muitas pessoas de direita também, mas o Brasil, eu acho francamente o Brasil um país melhor porque o Globo existe. Com toda certeza. Eu acho que o Brasil é um país melhor porque o Estado existe, porque a Folha existe, os grandes jornais, Zero Hora no Rio Grande do Sul. As cidades são melhores quando tem um jornal de circulação. Esse olhar constante sobre a cidade, que você deve criticar tal, mas olha, esse refletir sobre como está a cidade, como está o Estado, como está o país, esse exercício diário dessa reflexão, dessa observação, eu acho que a gente... Mesmo quando é o contrário. Mesmo quando você detesta aquilo e discute e tem uma opinião contrária, de uma certa forma, isso está moldando a opinião. Está moldando a forma como a gente pensa coletivamente o lugar onde está. E, aliás, é uma das poucas formas
de pensar coletivamente. É se aglutinar em torno de um polo de pensamento. Um jornal é um polo de pensamento. É uma pré-história, né? Não no sentido de pré-história, mas de anti-história. O que a gente faz no jornal hoje é o que vai entrar nos livros de história amanhã. Nos vemos na quinta? Sim, com certeza. Então até quinta-feira agora. Essa guerra não começou agora. Não começou nem em 1948, quando o Estado de Israel foi criado. Esses são dois povos que já foram o mesmo e que habitam a mesma região há mais de 3.000 anos. Às vezes em paz, às vezes com atrito, às vezes em guerra. A versão atual nós chamamos de conflito Israel-Palestina. Nós não temos conversado sobre esse conflito e precisamos conversar.